assim Chanel era uma nazista? Será que isso realmente era verdade? Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos trazer à tona: será realmente que Chanel era uma pessoa sombria? Ela colaborou realmente com os nazis? Ou é tudo teoria da conspiração? Vamos lá então. Nesse vídeo eu não vou fazer uma biografia da Chanel, tá? Eu vou trazer um outro vídeo falando da infância, do orfanato, quando ela começou com moda. Mas esse é um vídeo específico sobre a sua participação ou não para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1940, Chanel vivia no Hotel Ritz. Lá era a residência dela e foi por mais de 30 anos. Mas em 14 de junho de 1940, a França foi ocupada pelos nazistas. E era no Hotel Ritz que eles estavam alojados. E é em 1940 também que ela fecha sua maison, como um ato patriótico. Mas vamos lá, quem era Chanel? Bom, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher influente e ela tinha conexões políticas com Winston Churchill, por exemplo. Chanel então conhece um oficial alemão, Dinklage, também conhecido por Pats. Eles logo se tornam amantes, mas olha só que ironia. Dinklage era casado com uma judia. Ele teve que se divorciar dela por conta das leis de Nuremberg, no qual um ariano não poderia se relacionar sexualmente com um judeu. Ele então recruta Chanel para uma missão. Lembra que eu falei que ela tinha conexões políticas? Então ela seria muito útil. Mas acontece que historiadores defendem a ideia de que ela não se uniu aos nazistas por ideologia, e sim por interesse próprio. Chanel tinha um sobrinho, André Palacci. Ele basicamente era a única família dela. Seu sobrinho estava preso e ele foi liberto em 1943. Então digamos que os seus interesses pessoais, sobrevivência e até mesmo convicções ideológicas fizessem com que ela fosse recrutada não à força. Afinal, Chanel tinha um caráter ambicioso. Outra motivação, que essa era muito forte, era recuperar a Parfums Chanel, no qual ela tinha sociedade com quem? Judeus. E ela queria usar as leis antissemitas para conseguir sua empresa de volta. Mas digamos que eles foram mais rápidos e espertos, já que transferiram a empresa para um testa de ferro, digamos assim. Foi feita uma transição, uma transferência para uma pessoa oculta. Seus sócios judeus, os Wertheimer, controlavam desde 1920 a Parfums Chanel. Chanel detestava essa dependência. Então, utilizando as leis antissemitas, ela então declarou que os irmãos tinham roubado a sua marca. Mas, como eu já disse, esse plano dela foi frustrado. Por motivações familiares ou não, Chanel continuava contribuindo para os nazistas, morando no Ritz, cercada de luxo, joias, boas bebidas e boas comidas, enquanto Paris passava fome. Mas Chanel era antissemita? Por que ela tinha sócios judeus? Na verdade, ela já demonstrava desprezo pelos judeus antes mesmo da guerra. Em 1935, ela teria dito a um escritor chamado Paul Morand que os judeus estavam arruinando a Europa. E durante a ocupação nazista e tudo mais na França, ela acreditava realmente que os alemães ganhariam a guerra e ela queria estar do lado de quem? Dos vencedores, óbvio. Mas então foi dada uma missão muito importante para Chanel, que era a agente F7124. Em 1943, ela aceitou a missão de contactar Winston Churchill. A ideia era negociar a paz, mas assim, deixando Hitler de fora. E para tudo isso, ela passou por um treinamento de espionagem e recebeu ordens diretas de Schellenberg, este que era chefe de espionagem nazista. Então Chanel nunca foi coagida a nada. Ela fez o que fez, se meteu onde se meteu porque ela quis. Foi por sobrevivência, mas também interesses próprios. Mas ok, né? Ela estava numa missão onde ela teria que contactar Winston Churchill. E assim, não seria muito difícil, já que eles eram amigos desde 1920. Essa missão aconteceria em Madrid, então ela parte para lá. Ela levaria uma carta para Winston Churchill propondo a paz entre a Alemanha e os britânicos. Mas para fazer essa viagem, ela precisava de uma desculpa. Então, a alegação foi que ela buscaria ingredientes para seus perfumes. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Ela estava com uma acompanhante, Vera Lombardi. Vera descobriu que ela era espiã e denunciou ela aos britânicos. Winston Churchill nunca respondeu ela. A missão de Chanel fracassou. Mas ela deu o melhor dela, né? Afinal, seu sobrinho favorito já tinha sido liberto. Ela já tinha conseguido o que ela queria. Mas ainda assim, ela fracassou numa missão, que não deve ter sido nada fácil para ela. Em agosto de 1944, Paris é libertada.
Quais foram as consequências para Chanel? Descobriram que ela tinha colaborado com os nazis? O que ela perdeu com isso? Chanel foi interrogada, mas ela saiu impune e muitos dizem que teve a interferência de Churchill. Ou teria sido suborno? Há rumores em arquivos policiais de que tenha sido suborno, mas nada confirmado. Ela então vai para seu exílio na Suíça e ela fica junto com Dinklage, seu amante alemão, até 1954. Chanel nunca admitiu ter colaborado com os nazis. Agora a vida de Chanel estava acabada, não é mesmo? Ela ia desistir de tudo, ficar exilada, isolada. Pois é, errado. No pós-guerra, a moda francesa ressurgiu e Chanel voltou das cinzas. Ela reabriu sua maison. O tailleur era um sucesso, nada de espartilho, nada de roupa apertada, o conforto era essencial. As mulheres americanas amaram. Negando o exílio, ela disse: "Eu não estou voltando, eu nunca fui embora." Ela não era boba nem nada, ela se associou a Jack Kennedy, por exemplo. Sim, eu sei que essa não é Jack, gente, é uma foto aleatória. Mas também quis apagar o que ela fez no passado. Ela proibia perguntas de guerra em suas entrevistas. Em 1969, se recusou a contratar uma modelo judia. E ainda teria dito: "Ela não tem o rosto Chanel." Relato da biógrafa Justine Picardie. Quando Chanel reabre sua maison em 1955, ela já tinha 71 anos. Em 1957, ela ganha inclusive um Oscar da moda, chamado Neiman Marcus. Chanel continuou trabalhando até o seu último dia de vida. No dia 9 de janeiro de 1971, ela inclusive revisou a coleção de primavera, que seria lançado no dia 26 de janeiro. Será que por algum momento ela teve um arrependimento, um remorso pelo menos? Chanel não foi punida, diferente das outras mulheres que eram pobres, prostitutas ou que dependiam financeiramente dos alemães. Essas mulheres passavam por humilhações públicas, elas tinham suas cabeças raspadas. E todos sabiam que elas colaboraram com os nazistas. Mas como a gente sabe, esse não foi o caso da Chanel. Ela reabriu sua maison, ela continuou com sua vida de luxo, como se nada tivesse acontecido. Isso por conta das suas conexões políticas, influência, dinheiro. Digamos que nada mudou, né? Bom, ela morreu no dia 10 de janeiro de 1971. E ela morreu no lugar onde foi sua casa por mais de 30 anos, Hotel Ritz. Seu corpo foi encontrado pela empregada. Seu corpo está enterrado na Suíça, em um túmulo bem discreto. Seu talento na moda como uma estilista é icônico. Mas é aquela história, né? Nem tudo é perfeito. E Chanel tinha esse lado sombrio. O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esse lado de Chanel? Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.